Olá, bom dia, Pai do Senhor, vamos louvar o Senhor? Melhor o quê? Melhor que não estivesse nascido, Pois aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Não temos que temer os contra-ataques do mal, pois o Senhor está contigo. Ele te esconde debaixo de tuas asas, e no esconderijo do Altíssimo estarás seguro. Mas mesmo assim, se a afronta vier, não desanimes, pois o Senhor sempre estará ao seu lado e cuida de ti. Mas mesmo assim, se ainda for perseguido, pois o Senhor sempre estará ao seu lado e responderá por ti. Vamos lá! Se te afrontar, Deus responde. Se te humilhar, Deus responde. Se te perseguir, Deus responde. Deixa Deus responder por ti. Se te caluniar, Deus responde. Se te envergonhar, Deus responde. Se todo o exército levantar contra ti, deixa Deus responder por ti. Você tem o escudo e a espada em suas mãos. Tome posse da sua vitória. Aleluia! Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas mesmo assim, se a afronta vier, não desanimes, pois o Senhor sempre estará ao seu lado e cuida de ti. Mas mesmo assim, se ainda for perseguido, pois o Senhor sempre estará ao seu lado e responderá por ti. Vamos lá! Se te afrontar, Deus responde. Se te humilhar, Deus responde. Se te perseguir, Deus responde. Deixa Deus responder por ti. Se te caluniar, Deus responde. Se te envergonhar, Deus responde. Se todo o exército levantar contra ti, deixa Deus responder por ti. Você tem o escudo e a espada em suas mãos. Tome posse da sua vitória. Você é mais que vencedor. Vamos lá! Se te afrontar, Deus responde. Se te humilhar, Deus responde. Se te perseguir, Deus responde. Deixa Deus responder por ti. Se te caluniar, Deus responde. Se te envergonhar, Deus responde. Se todo o exército levantar contra ti, deixa Deus responder por ti. Você tem o escudo e a espada em suas mãos. Tome posse da sua vitória. Você é mais que vencedor. 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 Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido para todo sempre seja o nome do nosso Deus. Amém? Bom dia, Pai do Senhor a todos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Pai amado Deus, te agradecemos por tudo, Pai.
Pai amado Deus, pelo ar, Senhor amado Deus, pelo Senhor amado Deus, pelo nosso Pai amado Deus, alimento, Pai, pela nossa casa, Pai amado Deus, pela nossa família, Pai, que o Senhor venha abençoar, guardar, proteger e venha livrar também, Senhor amado Deus, de todo o mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, de pensamentos, palavras, gestos, atitudes, participações e omissões, Senhor. Nos ajuda a cada dia mais sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Amém, amém, glória a Deus. Bom, Deus colocou uma palavra no meu coração que fica em Romanos 11, do 1 ao 8, que diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus ainda existem um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como diz as escrituras sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. Amém, glória a Deus. Aqui tem uma passagem aqui na de Elias, né, quando Elias ele recebeu aquele momento de ameaça, né? E ele ficou, né, falando com Deus, né, com respeito a isso, né? E ficou com medo, né, ao ponto que ele ficou até também deprimido, ele foi para a caverna, né? Mas Deus ele não quer, né? Deus ele não nos chamou para poder ficarmos deprimidos e nem irmos assim para a caverna, né? Deus nos chamou para poder realmente vivermos o seu propósito, né? Mas em muitos momentos da nossa vida nós passamos por isso, né? Passamos por momentos difíceis, né? Muitas das vezes passamos por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, né? Muitas das vezes algumas ameaças, muitas das vezes algumas palavras, né? Elas muitas das vezes fazem com que, por causa que a palavra, né, ela tem poder, né? Tanto que Deus ele criou todas as coisas através do poder da sua palavra, né? Então é tanto que a palavra de Deus mesmo fala, né, que a palavra ela tem poder de dar vida, mas de dar morte também, né? E dela também assim nós nos alimentamos, né? Então se nós falarmos palavras boas, né, iremos nos alimentar dessas palavras. E da mesma forma, se nós falarmos palavras ruins, nós iremos também nos alimentar dela, né? E ainda que Elias, né, ele fez tantas coisas, mas chegou também assim, mesmo com tudo aquilo que ele fez, né? Ainda assim, ele chegou também, ele teve também, mas esse momento dele ficar, né, com medo, dele precisar ter que ficar até também assim, numa caverna. Só que Deus é um Deus que mesmo ele estando dentro de uma caverna, Deus ele mesmo assim cuidou dele. Mesmo assim Deus ele cuidou, ele realmente o alimentou, né? Ele deu ordem para que pão e água, né, chegasse até ele, para que ele pudesse se alimentar, e ainda assim ele se alimentava e aí continuava deitado, mas Deus não nos chamou para poder ficarmos parados, Deus nos chamou para poder nos levantarmos, para poder realmente cumprirmos
cumprimos assim, né, com o chamado que ele né, nos confiou, né? E assim ele realmente comeu o pão e ele bebeu a água, né? Que foi aonde ele ficou né, sustentado durante 40 dias, né? E que foi o tempo que ele precisou ter que caminhar para depois ele estar ungindo, ungindo os homens que Deus né, determinou para que ele fizesse, né? Deus é um Deus que ele não quer né, que o seu povo ele fique realmente parado. Deus quer um povo que realmente faça a obra dele, né? E aí aqui ele estava falando com respeito a isso, né? E Deus falou, e aí por um momento ele achou que ele era o único que estava ali passando por isso, né? Mas Deus também mostrou para ele que Deus também, assim como ele estava guardando ele, Deus também estava guardando também outros também, né? Um outro pequeno grupo também assim de pessoas escolhidas por Deus, né? Deus ele nos escolhe, né? Deus ele nos chama e ele nos escolhe. A diferença é que nem todos que são chamados realmente estão dispostos a vivermos, a estar vivendo mais uma vida de renúncia e uma vida que realmente Deus ele chamou para que a pessoa possa viver, né? E tudo isso tem realmente um preço, né? E aí eu fiz algumas anotações, né? E aí Deus ele não abandona ninguém, né? Nós que muitas das vezes abandonamos o Senhor, né? Deus ele está sempre disposto a estar cumprindo, né, com seus propósitos, né? Em nossas vidas, né? E aí que eu fiz umas anotações aqui, né? Deus não nos abandona, nós que muitas das vezes abandonamos o Senhor. Deus nos escolheu bem antes da fundação do mundo, né? Deus ele não nos escolhe, né, pelo aquilo que nós fazemos ou aquilo que deixamos de fazer, mas sim pela graça de Deus, né? Porque a graça, ela é um favor teu e merecido, né? Assim, nós não merecemos, mas só que Deus ele, ele nos dá, né? E isso tudo foi conquistado né, na cruz do Calvário, né? Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar para poder nos perdoar de todos os nossos pecados, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos realmente a salvação, né? E aqui, ó, Deus nos escolhe, mas são poucos que ouvem e renunciam né, ao chamado do Senhor. Aí existem pessoas que ouviram né, o chamado assim do Senhor, alguns até começaram, mas viram que não tiveram êxito e pararam no meio do caminho, né? Tem pessoas que são assim, né? Muitas das vezes também nós também passamos por isso, né? Eu mesma também, eu em algum momento também eu parei também, né? Também no meio também assim do caminho, mas só que a diferença de você parar no meio do caminho existe uma diferença de você parar, mas de você ter que desistir. Às vezes você pode parar, mas você continuar, igual você está fazendo né, uma caminhada, né? Ou se não, né, uma corrida. Aí chega realmente né, um momento que você se sente cansado e você para, né? Mas só que não quer dizer que você parou nem que você não vai, assim, entendeu? Vai ter que continuar. Você para um pouco, você toma um fôlego, né? E depois você continua. A única diferença é quando você desiste, né? Que é de ver você seguir em frente e você volta, né? Você vai estar o quê? Entendeu? Retrocedendo, né? Então, ainda que você pare um pouco, né? Para descansar, mas desistir nunca, né? E aí, pois obedecer em parte não é realmente obediência, mas sim ter a desobediência, né? Muitas das vezes, realmente obedecer é nós chegarmos até realmente o fim, né? Não adianta você ficar no meio do caminho, mas e depois né, retroceder. Aí não adianta que você, tá, mas eu realmente obedeci em parte. Não, em parte não é um todo, né? Então, o todo é realmente obediência. Em parte, de qualquer maneira, é desobediência, porque para Deus nós temos, assim, né, para Deus ou é sim ou não, aquilo que passa disso, né, mas é de procedência maligna. Aí, mais aqui, né, mas quando né, essas mesmas pessoas que veem, né, que alguém está fazendo a mesma coisa, né, que alguém né, começou a estar fazendo, né, e a pessoa é assim, né, mas ela continua fazendo, né, aí tem muitas pessoas que por conta disso elas querem estar derrubando os outros, né? Pois assim, por quê? Porque por ela não ter conseguido, né? Muitas das vezes né, continuar,
aquilo que elas começaram, né? E muitas das vezes elas estão vendo pessoas que mesmo diante das adversidades, elas continuam fazendo. Então tem pessoas que existem pessoas que é como se fosse assim, né? Assim, né? Se eu não conseguir, então eu vou fazer de tudo também para que o outro também, né? Ele não alcance, né? Porque assim as pessoas se sentem melhores, né? Se sentem menos frustradas, né? Ou se não querem recuperar, né? Muitas das vezes o tempo perdido, né? Mas querendo prejudicar o outro, né? Ou se não querendo aquilo que é do outro, né? É tanto que a Bíblia mesmo fala, que Jacó, né, que Deus escolheu Jacó bem antes dele fazer qualquer coisa boa ou mal, né? Ele já sabia já que Jacó iria mentir, ele já sabia já que deu que Esaú iria vender, teve a primogenitura. Então Deus ele já fez já teve aquelas escolhas, né, já sabendo já aquilo que cada um iria fazer, porque assim Deus ele não é pego de surpresa, né? Nós é que nos surpreendemos, né? Mas Deus ele nunca é pego de surpresa. Então quando Deus ele faz, né, a escolha, ele já sabe de tudo que nós iremos viver, dos nossos erros, né, dos nossos acertos, né? Mas Deus ele não desiste de nós, né? Por exemplo, até mesmo porque Deus ele já sabia já, né, que de Jacó iria nascer José, né, que seria o governador do Egito, né? Ainda que José também passou por muitas coisas difíceis também, mas Deus também já tinha um plano também na vida também dele, né? E aí tem coisas que Deus permite realmente acontecer para um determinado propósito, né? Igual no versículo 8 aqui, né? Fala aqui, ó, como dizem as escrituras sagradas, Deus endureceu, conciso o coração, né, e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje, né? Assim como Deus fez assim, né, com o faraó, né? Que a própria Bíblia fala, né, que Deus endureceu, como se diz assim, né? Deus endureceu, né? Como se diz, o coração, né, de faraó, né? Para que não libertasse o povo, né? Para que Deus ele manifestasse algo maior, né? Porque se caso, por exemplo, né, se Faraó tivesse, se caso ele, né, tivesse assim liberado o povo bem antes, né, de repente o mar não ia nem se abrir, né, porque, né, já foi fácil, né, então muitas das vezes Deus permite, muitas das vezes, né, ainda que a palavra muitas das vezes está sendo pregada, né, para que as pessoas elas venham realmente assim, entendeu, se arrepender, mas aqui mesmo falando, né, que Deus faz com que pessoas que têm olhos não vejam, que têm ouvidos não ouçam, né? Para que realmente alguns propósitos dele, né, se cumpra realmente, né? Coisas que nós não sabemos, mas só que Deus é que sabe, né, de todas as coisas, não é verdade? Então é isso, né? A palavra que Deus colocou aqui no meu coração é essa palavra, né? E eu desejo que Deus venha abençoar a vida, né, de cada um, né? E aquilo, né? Deus, ele nos escolhe independente do que nós fizemos de coisas boas ou coisas ruins, porque, né, Deus ele já nos escolheu bem antes da fundação do mundo, né? Então Deus ele já sabia de tudo que nós iríamos passar, de tudo que nós iríamos viver, né? Então né, que possamos, né, não ficarmos atentos naquilo que as pessoas acham ou pensam realmente ao nosso respeito, mas sim que nós venhamos a realmente estarmos atentos àquilo que Deus ele acha realmente ao nosso respeito, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, né? E que nós venhamos a realmente estarmos realmente dispostos a vivermos o chamado do Senhor, né? Vivermos um tempo de renúncia, vivermos um tempo realmente vivemos um tempo assim de louvor, né, a Ele, um tempo realmente assim um tempo assim de nós obedecermos à voz dele, né? Porque, né, foi para isso que ele nos chamou, né? E realmente assim, né, e fora que foi para isso, né, que nós fomos criados, né, para poder vivermos uma vida que realmente agrada a Ele, né? Vivemos uma vida assim de realmente obediência a Ele, tá bom? É isso, desejo um dia abençoado a todos, tá? E a paz do Senhor.